Meu amor, que bom te ter aqui. Vamos começar hoje falando de livramento condicional? Pois é, já corre, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você sempre receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. A gente está começando aqui no canal e seu apoio é muito importante. Então vamos para o que interessa? Pois é, vamos falar de livramento condicional. E aí, Sara, livramento condicional é uma progressão de regime? O preso precisa passar por todos os regimes? O que é um livramento condicional? Livramento condicional, gente, não é uma progressão de regime. Livramento condicional, ele é um benefício concedido ao preso. Logo, esse preso, ele não precisa passar fase a fase, assim como muitos imaginam e assim como tem vindo algumas decisões do tribunal, em que o preso precisa passar pelo regime fechado, passar pelo semiaberto, para depois fazer uso do livramento condicional. Não. Isso é quando a gente está falando de progressão de regime, que não existe progressão de salto. O preso ele não pode, hipótese alguma, sair do regime fechado e saltar direto para o regime aberto. Da mesma maneira que ele não pode regredir dessa forma. Mas o livramento condicional, ele é um benefício concedido ao preso. Logo, ele pode sair do fechado e fazer uso do livramento condicional. Por que muitas vezes o livramento condicional ele acaba não sendo concedido? Porque o preso ele não consegue comprovar uma série de requisitos. E eu tô aqui com a minha colinha para não esquecer de passar nada para você. Então, o preso, quando ele faz o pedido do livramento condicional, ele precisa comprovar que ele consegue se manter. Então, aqui, ó, ele precisa comprovar que ele tem um emprego, que ele consegue se manter, que ele vai conseguir se restabelecer. E isso, gente, não significa que ele precisa ter uma carteira assinada. O MEI, que é o microempreendedor, também é uma forma de mostrar que você é um trabalhador autônomo, que você vai conseguir se estabelecer no mercado dessa maneira. Então, muitas vezes, o cara ele não sai da unidade com uma carta de trabalho, porque ele não tem quem trabalhar. Ele está saindo, ele precisa vir buscar oportunidade. Então, o que ele pode fazer? Um MEI. E mostrar que ele vai ter aqui fora como se manter. Como? Qual que era a profissão dele? O que ele fazia? Então, muitas vezes, você consegue comprovar que o preso vai conseguir se manter fora da unidade prisional, indicando para o juiz um trabalho. Quanto que ele vai ganhar? Qual é a renda que ele vai oferir? Qual que é o horário de trabalho dele? Você precisa trazer elementos para que o juiz veja que ele segue os requisitos, que ele tem como se manter na rua. Residência fixa, onde que ele vai morar? Então, muitas vezes, acaba se fazendo pedido de progressão não, que não é uma progressão de regime, acaba se fazendo pedido de livramento condicional sem instruir esse pedido, sem dar base para esse pedido. Então, na qualidade de advogado, você tem que pedir para o seu cliente o quê? Tá, você vai fazer o quê quando você sair de livramento condicional? Como que você vai se manter lá fora? Qual o horário que você vai trabalhar? Ou então pede um prazo para o juiz. O juiz já estabelece que em 30 dias você precisa informar a sua ocupação, onde você vai morar e tudo mais. Mas já pede o advogado, eu na qualidade de advogado excelência, em 20 dias, em 30 dias, eu irei informar onde que esse cliente, onde que esse preso vai trabalhar, do que ele vai viver, qual que é o horário, qual que é a renda. Mas se você conseguir informar antes, já é uma vantagem. Já começa a ser olhado com outros olhos. Qual o lugar que ele vai morar? Onde que ele vai morar? Com quem que ele vai morar? Quais são as obrigações que ele tem? Quando você instrui o pedido dessa maneira e você traz muitos elementos para o pedido de livramento condicional, fica mais fácil. Uma carta de trabalho para o livramento condicional ajuda e ajuda muito. Conta e conta muito. Por quê? Porque o livramento condicional ele não é uma progressão de regime, ele é um benefício concedido ao preso. Só que o livramento condicional não é assim, eu estou preso há 5 anos, eu vou fazer pedido de livramento condicional. Calma. Tem requisitos para que ele possa ser pedido, tem tempo. 1/3 para quem é primário e os crimes foram cometidos aí, não são crimes hediondos, eles se enquadram ali no pedido. Então, 1/3 se você for primário, metade se você for reincidente. Então, você vai fazer o cálculo como? Quanto que esse preso já cumpriu dessa cadeia? Do momento que ele foi preso. Qual que é a data base? Qual que é a data que a gente utiliza para iniciar o marco do livramento condicional? A data que se utiliza para iniciar o marco do livramento condicional é a data do início
da cadeia do cara, daquela primeira cadeia. Ali é a database dele. Tendo, claro que vai ter as somas dos delitos cometidos, mas a data base do preso, mesmo com falta disciplinar, não vai mudar. Ela continua sendo do início da cadeia dele. Sara, ele foi preso lá em 2012, saiu em 2013, foi preso em 2014, saiu em 2015, foi preso em 2020. Qual que é a data base desse preso? 2012. Data do início da cadeia dele. É essa data base que vai ser utilizada no livramento condicional. E aí vai se fazer o cálculo de quanto tempo tem que ser cumprido. 1/3 dessa pena, se for primário, metade se for reincidente, e 2/3 para crimes hediondos. Só que nos crimes hediondos você não pode fazer pedido para o livramento condicional se a pessoa for reincidente. Então, eu posso fazer uso do livramento condicional mais de uma vez? Depende. E depende do quê? Se você vai fazer o uso do livramento condicional, não pode ser 2 vezes para o mesmo delito. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Fui preso no 157, cometido em 2020. Saí de livramento condicional, quebrei o livramento condicional, voltei preso, por outro delito, mas eu quero fazer uso do livramento condicional para esse 157, que eu já fui solto. Eu posso fazer uso? Não. Você não pode usar o livramento condicional 2 vezes para o mesmo delito. Mas para outro pode, mas para aquele não. Para aquele só vai caber progressão de regime. Regime aberto, regime semiaberto, você pode usar à vontade. Cumpriu o lapso temporal, beleza, use. Livramento condicional, não. Você não pode fazer uso 2 vezes para o mesmo delito. Outra coisa, se você for reincidente em crime hediondo, você não pode fazer uso do livramento condicional, ok? Você só pode fazer uso se você for primário. E aí tem que cumprir 2/3 da pena. Outra coisa que é muito importante eu te falar, que a associação, até anotei, associação ao tráfico não é crime hediondo, mas o artigo 44 da Lei de Drogas prevê 2/3 para a progressão, para o uso do livramento condicional, vedado a reincidência. Se for reincidente, não pode fazer uso, ok? Então vamos lá. Outro ponto também muito importante para o livramento condicional, que você só pode fazer uso dele se a sua pena for maior que 2 anos. Se a sua pena for menor do que 2 anos, você não pode fazer uso do livramento condicional. Claro, somadas, passando aí 2 anos, você consegue fazer uso do seu livramento condicional. Tem que permanecer na comarca, tem que assinar carteirinha, que é aquele famoso ir lá no fórum, ficar assinando. Vou até falar aqui para vocês a súmula que a gente utiliza para a data base do livramento condicional, que é a 441, tá? Do STJ. Será contado do início da sua pena. Se é lá de trás, é lá de trás, ok? Nova condenação não muda data base do livramento condicional, nem mesmo falta disciplinar. Não muda data base da falta disciplinar. O que é a data base? Aquela data do início da cadeia do cara, quando que o cara foi preso e não saiu mais, aquele momento que ele entrou no sistema prisional, tá? Não é o momento que ele foi processado, é o momento que ele entrou no sistema prisional. Nesse momento, começa a contar a data base dele para que ele possa fazer uso do livramento condicional. Tem que fazer criminológico para o livramento condicional? Depende do entendimento do juiz. Se o juiz entender que você precisa fazer o exame criminológico, claro, se você não concordar, você pode recorrer dessa decisão, mas se o juiz determinar que você faça o exame criminológico para que você possa fazer uso do benefício do livramento condicional. Em caso de reincidência, vai ser aplicado vai ser aplicada metade para todos os delitos. E em caso de crime hediondo, só pode fazer uso uma vez, crime hediondo e associação ao tráfico também só pode tem que cumprir 2/3 da pena e também só pode fazer uso uma única vez vedada a reincidência. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida do livramento condicional? Deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Meu nome é Sara Bernardi, sou advogada criminalista e eu quero sempre te ajudar sanando suas dúvidas da maneira mais simples possível.